A graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo é com todos. Bom demais estar aqui na casa do Senhor. Bom demais louvar ao Senhor no seu santo templo. Você que está em casa, você que está cultuando ao Senhor conosco pelo Facebook, YouTube, você está participando do culto da Segunda Igreja Batista de Itapetinga, aqui no Médio Sudoeste Baiano. E é muito bom louvar ao Senhor. O Deus que fez os céus e a terra, aquele que pode o que você não pode, aquele que tem o que você não tem, aquele que é o que você não é. Então, Deus está recebendo o culto nesta hora, e está contemplando a tua adoração, a tua participação aqui. Continue atento, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Abra a sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11. Queremos informar as pessoas que estão em casa, cultuando ao Senhor, que aos domingos pela manhã, que antes a gente estava também transmitindo, não estamos mais porque começou a EBD com a divisão de classe. Estávamos fazendo com uma outra modalidade, que era a nossa escola bíblica em classe única. Então dava para transmitir. E agora, com a nova modalidade, então, que foi a divisão de classes, respeitando aí e considerando o distanciamento social e todos esses cuidados que a gente precisa ter. A vacina já começou, mas faz necessário que continuemos como temos feito aqui, fazendo uso de máscara, álcool em gel e com todos esses cuidados. Então, Hebreus capítulo 11, do verso 23 ao 27, gostaria que você acompanhasse hoje, segundo domingo, culto de missões. Então tem uma palavra de Deus para ti, para consolidar a sua fé, despertar a fé na salvação em Cristo, aquele que não tem ainda, e aquele que já tem, consolidar esta fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos à leitura então, Hebreus capítulo 11, do verso 23 ao verso 24, nos diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém? Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Vem, Pai Santo, alimentar o teu povo, as tuas ovelhas, ovelhas do teu pastoreio, do teu aprisco. Pai, que não seja eu a ministrar, mas o Senhor. Ó Deus, e no nome de Jesus, na medida que estiver ministrando a tua palavra, que o Senhor consolide em cada coração, que o Senhor desperte a fé, que o Senhor quebre cadeias, correntes, grilhões, lance por terra as prisões, e ministre salvação, libertação, cura. Opera, Deus, um milagre conforme a necessidade de cada um. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aqui nós vemos Moisés tomando decisão que lhe gerou resultado para a eternidade. Uma decisão que gerou frutos para a eternidade. Qual decisão mais importante da sua vida você considera? Qual a maior decisão da sua vida? Qual a decisão mais importante da sua vida? Você certamente já tomou muitas decisões. Decisão de namorar essa ou aquela garota, né? Esse ou aquele rapaz. Decisão de um noivado, decisão de um casamento. Decisão de que curso fazer, é muito comum aos jovens, né, quando conclui o ensino médio, que caminho eu vou tomar da minha vida intelectual, profissional.
São decisões que acabam decidindo um destino. É o chamado DDD, decisões que decidem destino. Decisões para a vida profissional, para a vida de estudo, para o emprego. Decisão de sair do emprego para se dedicar a um concurso e aí dar um salto maior. Outros ficam ali presos com um trabalho que às vezes não lhe dá condição de crescer. E aí decide então ficar, permanecer ali no mesmo e fica no mesmo a vida toda. Também foi uma decisão. Decidiu não sair. Decidiu ficar. São decisões que nós tomamos. Mas qual escolha que você já fez que mais te marcou? Qual decisão mais importante? Aqui no texto nós vimos decisões de uma fé baseada na fé que não retrocede. E uma decisão que gerou dividendos para a eternidade porque fez a boa escolha. Fez a boa escolha. Todos os dias, a vida nos proporciona tomada de decisões. Fazer escolhas não é fácil. Até ter a certeza daquilo que a gente quer. Estar seguro. E Moisés foi seguro. Moisés foi firme nas suas decisões. Porque para ele estava claro. Por isso ele tomou decisões convictos de renúncia, em que ele prefere deixar toda uma abundância do Egito para se tornar escravo com os seus pares hebreus. Então, é muito interessante nós observarmos esse texto, porque aqui nós vamos ver uma fé vencendo o medo, primeiramente dos seus pais. Como diz aí no verso 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Os pais de Moisés têm uma importância muito grande na fundamentação da sua vida. Todos os pais exercem influência sobre a vida de seus filhos, e o Moisés nasce e tem os seus primeiros dias, os seus primeiros meses pautados na fé dos seus pais, que não se intimidaram com o decreto do rei. Moisés cresce fundamentado na fé dos seus pais, que não ficam com medo de um momento tão terrível para os hebreus, que era a morte de toda criança que nascia do sexo masculino. O povo de Deus havia se multiplicado no Egito, e isso trouxe medo, trouxe insegurança a Faraó, porque o povo de Deus crescia. É a questão da demografia, a multidão, o povo hebreu crescendo e se tornando ali maioria do povo egípcio, então logo poderia ter uma revolução e eles aí ficarem sem o poder. Então a decisão do faraó é matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. E aí a gente vê então uma fé dos pais que venceu o medo. E os primeiros dias, os primeiros meses de Moisés é marcado pela trajetória dos seus pais, que não se intimidaram com uma realidade que amedrontava e que matava. Então, numa época em que não havia futuro para os meninos hebreus, os pais de Moisés, Arão e Joquebede, viram as coisas de forma diferente e olharam adiante. Há muita gente nos dias de hoje que casam, mas não querem ter filhos, com medo. Você já ouviu isso? Os dias são difíceis. Os dias são maus. Os dias são assim. Sempre foram e sempre serão. Principalmente para aqueles que estão com olhar para as dificuldades, para as diversidades. Sempre serão tempos difíceis. Ou você nunca viu seus pais dizendo que era difícil? Já ou não já? A minha infância foi muito mais difícil. A gente morava na roça. Todo mundo trabalhava, ajudava. Para fortalecer o orçamento doméstico. Hoje, gente, está tudo fácil demais. É ou não é?
É bolsa para cá, é bolsa para lá. A escola manda buscar no meio rural. Ah, a saúde está difícil, tá, mas no meu tempo lá da infância, no tempo aqui das pessoas de mais idade, aí que você vai perguntar para ver. Você sabe como foi o pai da minha mãe? Você sabe como foi que eu nasci? Parteira, a mulher que a minha tia Dominga foi quem me pegou. Era parteira, não tinha um posto de saúde não. Eu sei que a dificuldade da saúde de Tapetinga não é fácil. A gente viu aí muitas vezes aqui em dezembro mesmo, pessoas com dificuldade, tendo que ir parir em outra cidade, porque aqui não tinha anestesista, né? Eu sei, ainda existem dificuldades, mas se nós olharmos para tempos atrás, você vai ver também dificuldade. Então o que eu quero chamar aqui a atenção é a questão do exercício da fé. A questão do exercício da fé. Porque se você crer, verás a glória de Deus. Em um cenário em que havia um decreto, até mesmo para as parteiras, que quando pegasse uma criança, se fosse homem, era para matar logo ali, no parto. E depois o faraó percebe que isso não estava acontecendo. E aí a gente tem agora os soldados matando as crianças pela espada. Outra hora jogando no rio Nilo. Mas os pais de Moisés não se intimidaram. E Moisés nasceu em um tempo de opressão política. As crianças então eram assim mortas, devoradas pelas espadas dos soldados. Mas os pais de Moisés não aceitaram a decretação da morte do filho. Eles creram. Eles olharam adiante, eles não se intimidaram com a ameaça do rei, e traçaram um plano para poupar a vida do seu filho Moisés. E esse filho foi então levantado por Deus para ser o libertador do povo, porque os seus pais creram. A fé dos pais de Moisés projeta. E Moisés tem a sua vida, sua tenra infância, neste chão da fé, de que ignora esta realidade, porque está com os olhos postos em uma outra realidade, aleluia, a realidade dos céus e não da terra, a realidade do Deus que realiza o impossível, a realidade do Deus que tem o governo, que pode todas as coisas, e não uma realidade humana. Deixa o Espírito de Deus despertar a tua fé, para que você creia que é possível ser feliz em um mundo difícil, é possível realizar sonhos, é possível realizar projetos em um tempo difícil, porque para Deus tudo é possível. E o projeto dos pais de Moisés se concretizou. O projeto dos pais de Moisés se realizou. Porque eles olharam para o seu filho e viram como libertador. Olharam adiante, crendo. Então a fé determina as decisões. E é isso, a gente está falando aqui de decisões. E foi a provocação que eu fiz. Qual a decisão mais importante da sua vida? E porque muitos não tomam decisões, ficam presos a fatos impostos pela realidade que os olhos físicos contemplam, de um mundo de desafios. Mas a gente tem aí um Moisés que aprende com seu pai, e agora já na fase adulta, ele que foi criado como sendo filho da filha de Faraó, porque no plano dos seus pais botaram ele em um cesto, em um lugar acima do rio, em que ali estava o filho de Faraó, e acreditando eles que a criança iria chegar ali, e aquelas mulheres iriam se compadecer, e iriam adotar Moisés como filho, e assim foi.
E Moisés, então, sendo hebreu, é criado pela filha de Faraó, no Egito, no palácio. E detalhe, como a fé dos pais de Moisés foi determinante, que quando chega ali no palácio, levado agora pela filha de Faraó, então quando ela olha e chega, disse, não, vou pegar aqui uma hebreia para amamentar. Quando vai pegar uma hebreia para amamentar, pega exatamente a Joquebede, a mãe de Moisés. Está vendo que é fé? Você está vendo que é fé? Você olha para o cenário e não vê nenhuma possibilidade de trabalho, de emprego, de prosperidade. E o Espírito de Deus te faz enxergar que se você olhar pelos olhos da fé, vai ser possível você realizar os seus sonhos. Vai ser possível você alcançar os seus objetivos. Então não se amedronte, não se intimide. Porque se o dólar está alto, se a economia está difícil, se estamos ainda em 2021 com a Covid, se a vacina não dá conta ainda, se os governos têm plano A, plano B ou plano C, fixe naquele que pode todas as coisas. Então a fé de Moisés foi determinante para decisões acertadas. A fé de seus pais tornou-se para ele suas experiências. Moisés recusou ser filho da filha de Faraó na fase adulta. Ele descobre então que ele é hebreu, e ele aí os seus olhos se abrem, e ele então vai olhar para o povo hebreu, para as promessas de Deus, e Moisés vislumbra um galardão, vislumbra a sua salvação, vislumbra o sucesso daqueles que eram escravos, muito maior, superior ao império da época, que era o império egípcio. Era a nação que dominava na época. Então Moisés, ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Ele abandonou o Egito, numa época em que não havia futuro para ele em um outro lugar, senão na corte. Mas Moisés está olhando para os céus, enxergando adiante, como seus pais também assim enxergou. Moisés via as coisas de forma diferente. Moisés via a longo prazo. E para tomar decisões assim, é preciso enxergar a longo prazo. Então levante sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Não faça como leitão que só olha para baixo, só vive assim. Levante a sua cabeça e olha para o alto. E consiga enxergar um resultado a longo prazo. E vale a pena você perseverar. Vale a pena você sacrificar hoje para usufruir amanhã. Às vezes, em atendimento com jovens, atenção aqui, jovens, adolescentes. Sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu digo de duas decisões importantes que pode fazer com que você, jovem, adolescente, se projete na vida. É sacrificar hoje para usufruir depois. Ou usufruir agora para sacrificar depois. Eu penso que é inteligente sacrificar primeiro, se dedicar aos seus estudos, se dedicar a aprender a profissão, para depois pensar em usufruir. Aí você já vai usufruir com mais maturidade de vida e tudo, enfim. Mas muitos têm tomado a decisão de usufruir primeiro. Aí se envereda no universo de prazer em tudo que é oferecido pelo Egito, entre parênteses, ou entre aspas, o Egito e o mundo lá fora. E aí mergulha nesse universo de prazer, entre aspas, e acaba destruindo, sacrificando a sua vida, e muitos morrem cedo. Então decida sacrificar primeiro para usufruir depois. Vale a pena sacrificar primeiro, se dedicar ao Senhor, à obra de Deus, aos seus estudos, para depois você usufruir. E Moisés tem uma visão a longo prazo. Assim ele se projeta,
porque ele via a longo prazo, o futuro estava com o povo de Deus. Ele consegue enxergar a Cristo, o reino de Cristo. Moisés buscou seus objetivos espirituais, ainda que essa busca tenha resultado em desdém, em escárnio, insulto, desprezo. Moisés escolheu ir da abundância para a pobreza. Aparentemente não parece uma boa escolha, não é? Deixou de ser filho da filha de Faraó, sair da abundância, do palácio, e ele se apresentava como um grande líder. Moisés é muito inteligente. Quem já viu aí nos filmes até, né, Moisés se destacando muito mais até do que o filho de Faraó. Mas Moisés preferiu tomar essa decisão, deixar a abundância do Egito pela escravidão, pela pobreza do povo hebreu, porque ele enxergava uma outra riqueza em Cristo Jesus, numa visão a longo prazo. Ele decide pela espiritualidade. Moisés toma decisões com o critério da espiritualidade. O peso para as decisões de Moisés é a espiritualidade. Tem gente que para tomar decisões põe Deus em último lugar. A vontade de Deus está em último lugar. Os princípios do céu estão em último lugar. O que diz a Escritura está em último lugar. Porque estão avaliando pelas vantagens, olhando pelas coisas materiais e desta vida. Não foram esses os parâmetros que Moisés utilizou. Ele toma suas decisões pautadas numa fé do povo hebreu, nas promessas de Deus. Pela espiritualidade é que ele toma o caminho para as decisões da sua vida. As decisões da vida de Moisés são pautadas pela espiritualidade. E felizes são aqueles que assim decidem. Tomam as suas decisões por aquilo que diz o Senhor, por aquilo que diz as Escrituras. Assim Moisés toma as suas decisões. Que bênção! Preferiu a trajetória do sofrimento com o povo de Deus às glórias do Egito. Moisés recusou ser chamado, repetindo, filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, usufruir os prazeres transitórios, porque ele contemplou o galardão em Cristo. Está aí escrito no verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Contemplava o galardão. Você sabe o que significa opróbrio? Opróbrio quer dizer degradação social, vergonha, vexame, desonra pública. E Moisés preferiu isso, desonra pública. Ele era um homem, imagine, bastante honrado, era da corte. Quem desrespeitava alguém da corte? Era morto. Mas ele prefere agora, como escravo, está ali sujeito. Em outras versões fala vitupério, que era ser afrontado, insultado. Noutra palavra, noutra versão aí, o opróbrio, que é grande desonra pública, passar por situações vexatórias. Mas Moisés preferiu isso, porque ele contemplou o galardão em Cristo. Ele contemplou o galardão em Cristo Jesus. Então considerou o próprio de Cristo por maiores que as riquezas ali do Egito. Então a fé direciona a visão. A fé
foi fundamental para a tomada de decisões. A fé direcionou a visão, o olhar de Moisés para o futuro. Vale a pena ser guiado por esta visão, que aí em Cristo vai te ajudar, te pautar nas suas decisões. Então a fé que direciona a visão, a gente vai ver isso no verso 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, igual seus pais, não ficou com medo, não teve medo, porque a fé o encorajou a tomar decisões. A fé ampliou a visão. A fé direcionou, não ficando com medo, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que lindo. A fé nos faz enxergar o que ninguém enxerga. A fé te faz enxergar o invisível. E que se tornará visível depois. Porque o que ninguém estava vendo, e Moisés via pelos olhos da fé, depois se torna real para ele, como se tornou para todos nós, que é Cristo Jesus, que é o reino de Deus. Você está aí andando nas ruas, mas você está enxergando o reino de Deus. Você está aí andando nessas ruas, mas está enxergando as ruas de ouro da Nova Jerusalém. Você está aqui nessa cidade, ou lá na sua cidade, onde você se encontra agora, mas está com seus olhos na Nova Jerusalém, que descerá dos céus, para ser habitada, povoada, por aqueles que fizeram como Moisés, tomaram as decisões em deixar o Egito, em deixar o mundo, em deixar de fazer a sua vontade, para fazer a vontade dele. A Nova Jerusalém será habitada, povoada por estes. Você fará parte. Depende da sua decisão. É a fé que contempla. A fé inabalável deve ser edificada sobre convicções inabaláveis. No tempo de provas, de nada adianta as convicções alheias. É você que precisa ter a sua convicção. Você precisa ter as suas experiências. Houve um momento da fé dos pais de Moisés, mas agora era o momento de Moisés exercer a sua fé. E ele foi firme. Ele foi firme. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 a 29, assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Está aí no texto. Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bênção e maldição. Verso 27, a bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor. A maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor. Mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Aí no verso 29 o Senhor fala de bênção sobre o monte Gerizim que seria lançado, e maldição sobre o monte Ebal. Aqui a gente tem um mandamento, uma escolha, uma decisão, que está desde o Gênesis para nós, sociedade, humanidade. Deus nos dando a oportunidade de tomarmos as decisões. E o Senhor não nos deixa desavisados. Ele nos orienta. Isso é desde o Gênesis. Lá em Gênesis 2, no verso 16 e o verso 17. O Senhor, depois de ter criado tudo e ter feito a nós, o Senhor expõe-nos diante da árvore
do conhecimento do bem e do mal, e o Senhor disse, verso 16 de Gênesis 2, o Senhor deu uma ordem, de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E eu pergunto a você, qual foi a decisão que Adão tomou mais Eva? Qual foi a decisão? Influenciados por Satanás, foram lá e tomaram a decisão de comer o fruto que não era para comer. E se deram mal. Não adianta você ficar culpando Adão e Eva, não, porque eu já vi muita gente culpando. A humanidade está assim por causa de Adão e Eva. E suas escolhas? Todos nós fazemos escolhas. Olha aqui Deuteronômio, Deus dando agora o povo hebreu. Esse povo que foi escolhido por ele para ser um projeto piloto. Nação exemplo. Deus dá os mandamentos, mas diz, olha, está aqui bênção se guardar os mandamentos. Está aqui maldição se não cumprir. E você vai ver isso claramente no capítulo 27 de Deuteronômio e no capítulo 28. Você vai ver isso aí com muita clareza. Muita clareza. A gente vai ver isso. E ainda temos Deuteronômio 30. Esse aqui é muito interessante. Deuteronômio no capítulo 30. A gente vai observar aí quando o Senhor fala com o seu povo acerca da tomada de decisão, e ele deixa bem claro: ponho hoje diante de ti, mais uma vez, dando a condição da gente escolher. Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30, 15. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde seus mandamentos, os seus estatutos, seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, forem reduzidos a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual passais, passando o Jordão para possuíres. E o versículo 19, o Senhor toma os céus e a terra por testemunha de que deu ao homem a oportunidade de tomar a decisão certa. Porque o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito de Deus nos guia, o Espírito de Deus nos mostra qual é a melhor decisão, qual é o melhor caminho. Mas o inimigo está lá a soprar, a querer levar você a tomar a decisão errada. E aí às vezes se deixa levar pelo mal para tomar a decisão errada. Em vez, veja que no jardim o Senhor disse, ó, está aqui, você pode comer de todas, dessa aqui não pode, porque se comer vai acontecer isso. Vai lá o inimigo sujo, né, vai influenciar para a decisão errada. Quem você ouve antes de tomar as suas decisões? Quem você ouve antes de tomar as suas decisões? Não vou ouvir o meu pai não, que ele já está, ele é de outra geração. E minha avó, esse é que eu não vou ouvir mesmo. Isso não é sábio, isso não é inteligente. A Bíblia, essa é que eu não vou ouvir para tomar minhas decisões, não vou ouvir. Deus não vou consultar para tomar minhas decisões. Davi, antes de a guerra, consultava o Senhor, foi vencedor em todas as batalhas. O filho de Salomão que assume o trono, sucedendo a Salomão, chegaram os conselheiros, os anciãos, liderança de Israel, e fala para ele, olha, a carga tributária está alta. Salomão havia aumentado impostos para construir o templo, Salomão constrói o templo, constrói palácio, e tinha aumentado a carga tributária. Então os conselheiros, os homens maduros, experientes, chegaram para o rei e disseram, olha, agora que já está tudo construído, então baixa a carga tributária, baixa os tributos. Aí ele fez ali que ouviu,
Disse, não, vou ouvir, são os jovens. Aí chamou a turminha da idade dele e foi lá se consultar. Quando se consultou, que nada, rapaz, faz assim não. Qual foi a posição dele? Pois, se o meu pai, se na época do meu pai a carga tributária foi alta, então o meu dedo vai ser mais grosso que o lombo do meu pai. E aí, tome-lhe impostos, dividiu a nação de Israel. Quem você ouve para tomar as suas decisões? A quem você escuta? Versículo 19 de Deuteronômio 30 diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Perceba que o Senhor mostra o caminho. O Senhor dá uma direção. O Senhor dá uma direção. Jesus Cristo é o caminho para a eternidade. Jesus levou sobre si toda a iniquidade, maldição, pecados. Precisamos decidir por Jesus. Se você tem uma visão a longo prazo, para além desta terra, se você sabe que é imortal, o nosso corpo físico vai ser digerido, vai virar terra, pó, como diz lá em Eclesiastes. Que o corpo volta à terra, como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Como o teu espírito voltará para o Senhor? Se você descuidar do caminho da salvação em Cristo Jesus, e não tomar a decisão por Jesus. Em João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho de volta para casa é Jesus. E esse caminho implica renúncia. Esse caminho, ele é estreito. Existe o caminho largo para a perdição e o caminho estreito para a salvação. Em Mateus 7, 13 e 14, ele diz, estreita é a porta. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta. Mas larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E o verso 14, ele afirma, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos. Jesus falando sobre essas questões, e fala sobre a dificuldade do rico entrar no reino de Deus. Está lá em Lucas 13, verso 23, 24 e 25. Alguém pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam. E no verso 24 de Lucas 13, Jesus disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e muitos de fora batendo, dizendo, Senhor, abre-nos. E ele então responderá, não sei de onde sois. Porque você tem o tempo de tomar a decisão agora. Você tem o tempo de tomar a decisão hoje. Depois que morrer, não tem mais chance. Em Hebreus 9, 27 está escrito que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se você quer ter uma eternidade com Deus, de paz e feliz, a sua decisão é hoje. No dia que você ouve a mensagem de salvação, e entende que não há salvação fora de Jesus, a salvação está por meio da pessoa de Cristo, então faça com Moisés, enxergue e tome a sua decisão. Confesse a Jesus como o único Senhor e Salvador. Não tenha medo, não tenha receio de sofrer vexame, vergonha. Ele é crente. Na faculdade, na escola. Moisés não teve receio. Em Mateus 10, 32 e 33, Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus.
é pegar ou largar. É decisão a tomar. É decisão a tomar. De confessar Jesus como Senhor e Salvador ou de negá-lo. É de entrar pela porta estreita ou permanecer no caminho largo. Mas saiba que vai chegar o dia em que o dono da casa se levantará e fechará a porta. O dono da casa é ele. Chegará o dia em que a porta será fechada. E quem não toma decisão, não vai adiantar tomar. Lembra de Noé? Noé pregou que o Senhor ia destruir com água. Você é louco, nunca tinha ouvido chuva antes. Vai vir um dilúvio aqui, nada. Mas Noé foi lá fazendo a sua arca. Aqueles que creram entraram com ele, sua família. Ainda bem que ele conseguiu, né? E aí a porta da arca foi fechada. Não teve mais como. Aqui em Lucas 13, Jesus fala que chegará o momento que a porta será fechada e alguns estarão de fora a bater. E ele vai dizer, não sei de onde sois. Lucas 13, 25. Então, em João 12, eu já falei aqui outro dia, mas quando eu estava orando ao Senhor e trazendo essa reflexão, eu lembro que eu já citei esse texto aqui. Hoje vai ser a terceira vez que eu cito esse texto. Certamente o Senhor está com algum propósito aqui, começando comigo e com você, quem sabe, você que está em casa, você que vai ouvir essa mensagem depois. Em João 12, do 42 e 43, a Bíblia diz que muitos da liderança da época de Jesus creu nele. Os olhos se abriram e entenderam que ele era o Cristo, o Salvador, o Senhor. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não ser expulsos da sinagoga. O que é que a gente vê aqui nesse texto? Não queriam perder os privilégios. Moisés perdeu todo o privilégio ali, de ser filho da filha de Faraó, porque contemplou o galardão em Cristo, viu o invisível que ninguém via, olhou na frente, enxergou a Cristo, enxergou o reino de Deus, muito superior do que o Egito. Nós estamos vivendo aí numa sociedade, no ano 2019 tem um termo novo, que entrou para o dicionário, e aí tem alguns filósofos falando sobre a cultura do cancelamento. Já viu sobre isso? Inclusive tratando aí agora no BB, né, questão da cultura do cancelamento. Aí vai cancelando uns aos outros. Redes sociais, tweet e tal, vai cancelando. Ah, não vou aceitar Jesus não vou confessar Jesus não, porque senão vou ser cancelado. Não vou declarar pública a minha fé, não. Tudo bem, é uma decisão também. Mas, se não for por Jesus, não entra no céu. É por Jesus. É por Jesus. Então, muitos das autoridades, repetindo João 12, 42, creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram. Não confessavam por quê? Para não ser expulso da sinagoga. Não queriam perder privilégios. Não queriam perder privilégios. E o verso 43 diz, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais esta vida do que a vida eterna. Moisés amou mais ao Senhor do que o Egito. Amou o Senhor, o seu reino. E por isso ele se lançou, tomando decisões que sacrificou ali a sua vida. Mas o Senhor o levanta como líder, faz dele o libertador, o legislador, aleluia, que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Ele que escreve a lei, e está aqui registrado na carta aos Hebreus, como dos heróis da fé, porque tomou as decisões acertadas.
A gente vê Pedro preocupado com a perca de privilégios. Quando Jesus Cristo fala da dificuldade do rico entrar nos céus, em Marcos 10, 28, 29 e 30. Quando Jesus está falando da dificuldade do rico entrar nos céus, Pedro diz no verso 28 de Marcos 10, eis que nós tudo deixamos para te seguir. E Jesus dá a resposta, dizendo, não há ninguém nesta vida que não tenha deixado tudo. Gente, é interessante isso aqui. Muito interessante. Essa preocupação de Pedro com a questão dos privilégios, dessas percas e com o que Jesus traz. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus diz, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, tenha tomado a decisão de deixar casa, ou que tenha tomado a decisão de deixar irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, suas propriedades por amor de mim do Evangelho. Não há ninguém que tenha tomado a decisão de renunciar a tais coisas, que não receba já no presente o centuplo de cada. O centuplo de casas. Renunciou uma casa, ainda não tem presente, recebe 100. Renunciou um irmão, recebe 100 irmãos agora. Hoje nós vimos aqui a irmã Neide testemunhando, falando da família biológica e falando da família da igreja, dando testemunho, né, da sua neta que passou por problema de saúde, todo mundo orando, e os irmãos, e um cooperando de um jeito, cooperando de outro. Olha que interessante. Jesus estava reunido, chegaram a mãe dele, os irmãos disseram, tua mãe está lá fora e quer falar contigo, e ele disse, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Eis aqui meus irmãos, irmãs e mães, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, estes são irmãos, irmãs e mãe. E aqui ele está dizendo que aquele que renunciou casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou campo, por amor dele do Evangelho, que não receba no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então recebe aqui nesta vida. Se você tomar a decisão por Jesus, não importa se você vai passar por situação vexatória, Ele vai te honrar, Ele vai te levar a honras e glória aqui mesmo, nesta vida. Aqui mesmo, 100 vezes mais. O Senhor vai estar te honrando. Vale a pena você tomar a decisão por Jesus e se assumir publicamente que é um cristão em Cristo Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Porque só aqui a recompensa é 100 vezes mais. E lá a vida eterna. E lá a vida eterna. Então vale a pena. Saia da moita. Se apareça, se apresente. Se mostre como Moisés, sem medo, sem receio. Moisés, pela fé, tomou a sua decisão. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Em Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. Nós vimos na mensagem passada aqui de sexta-feira, o exemplo do Simão, o mágico, que ouvindo Filipe, pregando o Evangelho, creu no Senhor, se torna agora da igreja. Mas quando ele vê os apóstolos impondo as mãos, e o Senhor ministrando, o Espírito Santo, ele oferece dinheiro, para querer comprar o dom com dinheiro. E Pedro repreendeu e disse, tu não tem sorte nesse ministério, porque isso é pela fé. Não é com dinheiro, é pela fé em Cristo Jesus. Moisés exercitou a fé e se tornou quem foi, é pela fé. Então esse mágico aí tentou adquirir o dom com dinheiro, mas não deu certo.
Em Romanos 5:1, Paulo fala que é pela fé que nós somos justificados. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Em Romanos 1:16-17, ele diz: olha, eu não me envergonho. Enquanto que tem gente se envergonhando do Evangelho. Não vou pregar o Evangelho não, que eu estou com vergonha. Não vou falar de Jesus no Evangelho, é boa nova de salvação. Evangelho é boas notícias para o perdido. As boas notícias em Cristo. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não tenho vergonha de proclamar. Por que eu não tenho vergonha? Porque ninguém pode ser salvo senão pelo Evangelho. Aí as pessoas falam, né? Qual é a sua profissão? Eu sou advogado. Eu sou médico. Eu sou professor. Eu sou... Cada um fala, né? Da sua profissão com toda a convicção. Eu sou um contador. Eu sou um empresário. Eu sou um fazendeiro. Eu sou um músico. Paulo está aqui falando do seu ministério, do seu sacerdócio, com alegria, com prazer, e em dizer que não se envergonhava. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ninguém é salvo senão pelo Evangelho. Você consegue entender isso? Que cada um se orgulhe da sua profissão. Que cada um tenha prazer na sua profissão. Mas não se envergonhe de proclamar o Evangelho entre os seus pares. Anuncie o Evangelho para os seus colegas. No seu ambiente de trabalho. Tenha sua fé consolidada. Se você está convicto da sua salvação em Cristo, fale para aqueles que não estão. Para que eles também tomem a decisão. Então não se calem. Fale do Evangelho, porque é a salvação para todo que crê. A justiça de Deus se revela no Evangelho, ele fala isso no verso 17. É no Evangelho que a justiça se revela, e é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então pela fé Moisés escolheu por Cristo, por Deus, em vez do Egito. Pela fé Moisés permaneceu firme. Viu aquele que é invisível. Considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas. E assim ele pautou as suas decisões. Da sua vida pela espiritualidade. E assim eu quero convidar você nessa noite a tomar a decisão. Quero convidar aqui a banda Resplendor. E quero orar por você que está em casa, você que está aqui. Você gostaria de tomar agora a sua decisão? Você gostaria de agora declarar pública a sua fé? Se o Espírito de Deus tocou em você, eu gostaria de convidar você aqui à frente, ou dar um sinal, levantando a sua mão, dizendo: eu decidi por Jesus. E eu quero tornar pública a minha fé. Eu fiz a minha decisão. Eu quero convidar você aqui à frente. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir aqui à frente. Nós vamos fazer aqui uma oração. No nome do Senhor. Se tiver alguém ali na galeria, pode vir. Em nome do Senhor. Eu sei que você já veio aqui com fé. Você está me ouvindo aqui em casa. Você tem fé, mas ainda não tornou pública. Então hoje é o seu dia. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Está vendo aqui uma pessoa, aleluia, que já cria, mas hoje tomou a decisão de tornar pública a sua fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém? Feche seus olhos, pense em Jesus e repete comigo, fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro pública a minha fé. Nesta hora, Senhor, eu peço a Ti que perdoe os meus pecados, me lave com Teu sangue, me purifica de toda iniquidade, de toda maldição, escreve o meu nome no livro da vida, e faça de mim uma serva do Senhor,
um instrumento poderoso em tuas mãos, porque eu dedico a ti, Senhor, a minha vida para te servir todos os dias que se seguem. Faça de mim um instrumento teu. Espírito Santo, abre a minha mente e me ensina a andar nos caminhos do Senhor. Abre a minha mente e me ensina a palavra. Senhor Jesus, eu te confesso que tu és o meu único Senhor e Salvador. Amém. Agora nós vamos orar por ela. Você não precisa repetir, tá bom? Você que está em casa também, vamos orar por ti. Pai, no nome de Jesus, em concordância com a igreja, declaramos a vida da tua filha ligada até aos céus, para ser salva por Cristo, porque não é religião, é o Senhor. Bem como as pessoas que estão em casa que tomaram a decisão por Jesus. Ah, Deus, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada uma delas, e guarde-as do maligno. Meu Pai, ministra o teu Espírito sobre aqui a tua filha e as que em casa tomaram a decisão. Abre o seu entendimento para compreender as Escrituras e guarda-as em todos os seus caminhos de todo mal, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.